A dupla de filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais retratam a mesma história em duas versões sobre um dos crimes reais que chocou o Brasil no início da década de 2000, que é sobre a história da família von Richthofen, que a filha Suzanne arquitetou o assassinato dos pais Manfred e Marisa von Richthofen junto com o namorado Daniel e o irmão Christian Cravinhos. Caso você seja um grande fã de séries e filmes true crime, esses dois filmes vão saltar aos seus olhos imediatamente. Mas não esperem um retrato fidedigno da história real, senão a frustração vai bater forte aqui, beleza? Uma vez que essa história, esses filmes apenas traz um recorte específico baseado nos depoimentos questionáveis dos condenados que foram descartados pela lei na época do julgamento após as suas versões serem desconstruídas. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca da Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre dois filmes da mesma história com versões diferentes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que estão disponíveis no Amazon Prime Video e são estrelados pela fofíssima Dakara Dias, nossa querida Chiquitita, aqui na pele de Suzanne von Richthofen. Eu particularmente gostei muito da atuação dela, tenho algumas observações a fazer a respeito dos dois filmes e eu vou deixar tudo isso claro aqui nesse vídeo, que vai ter spoilers, tá, gente? Afinal, o que eu falar aqui não é nada do que vocês já não saibam a respeito dessa história. Eu espero que vocês saibam a respeito do caso von Richthofen. Se não souberem, eu já sugiro a vocês que pesquisem a respeito desse crime real que aconteceu lá em 2002, beleza? Então, se vocês querem saber mais sobre os filmes, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, dá like aqui nesse vídeo que é muito importante, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comenta aqui o que vocês acharam da história, o que vocês acharam dos personagens e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Já vou responder aqui pra vocês. Os dois filmes são interessantes? Sim, são. As atuações ficam a desejar? Não. Há uma ressalva ou outra que eu vou dizer mais pra frente pra vocês. Mas eu acho que houve uma ousadia em trazer dois longas semelhantes aterrados à mesma trama apenas para apresentar duas versões da mesma situação. No entanto, era possível também construir um único filme trazendo essas duas visões contrapostas para criar um conflito maior dentro da trama, o que tornaria a história mais interessante e curiosa aos olhos do espectador. E quem não conhece o caso real da família von Richthofen ou vai ter preguiça de pesquisar a respeito, talvez esses dois filmes se tornem um pequeno desserviço, uma vez que essas pessoas que não conhecem o caso real comprem essas versões como verdade absoluta, o que não é verdade. Por isso, eu sugiro a vocês que assistam os filmes, sim, tem que assistir, mas também pesquisem sobre o caso von Richthofen, caso vocês não conheçam mais detalhes a respeito desse crime, beleza? A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais tem como fonte de informação e inspiração os autos do processo desse caso, especialmente as versões dos depoimentos dos condenados pelos crimes de homicídio, no caso, a Suzanne e o Daniel. Os dois filmes apresentam a mesma estrutura narrativa, em que ambos também tem a mesma sequência inicial dos policiais chegando no local do crime e também as mesmas cenas que são semelhantes e que ganham detalhes que se modificam de acordo com o ponto de vista do personagem que comanda a narrativa do filme. Assistindo os dois filmes é possível enxergar que as histórias se complementam, ou seja, uma trama preenche a lacuna da outra como se fosse um Tetris. Então, quando você assiste os dois filmes, você vê isso acontecer, o que é muito interessante, na minha opinião. Além disso, os filmes eles trazem um recorte limitado desse crime real, ambientado em 1999 a 2002, com a narração realizada em 2006, que é o ano do julgamento. Ou seja, as tramas elas são desenvolvidas desde o primeiro dia em que a Suzanne e o Daniel se conhecem, transitando por toda a construção do relacionamento dos dois até o fatídico dia do assassinato do casal von Richthofen, em que os filmes ganham um corte brusco no final, em que nenhum dos dois relata nada a respeito do pós-assassinato e investigação até chegar nos verdadeiros culpados. A gente já sabe quem são os culpados, mas os filmes não mostram o desenrolar, né? Tipo, todo o caminho até chegar neles. Então, como eu disse, a frustração pode
pode acontecer e começar aqui nesse ponto, uma vez que os filmes não abrangem todo o caso real aqui da família von Richthofen, apenas esse recorte baseado nos depoimentos questionáveis dos condenados que foram descartados na época do julgamento. E como eu disse, essas duas versões poderiam ter sido feitas num único filme em que ia explorar os conflitos, né, entre os depoimentos, né, o que traria um interesse maior para a história e traria mais curiosidade e indagação ao espectador. Ainda assim, temos os dois filmes, e os dois filmes conseguem chamar a atenção por abordar a mesma história com moldes diferentes e um cinismo único aqui pelas perspectivas dos protagonistas, que entregam atuações boas, em que as nuances dos personagens mudam drasticamente em cada filme e de forma positiva. Na primeira versão que eu assisti, a menina que matou os pais é narrado pelo Daniel, que obviamente se coloca na posição de inocente e pinta sua figura de garoto apaixonado e manipulado pela namorada rica, com traumas e intenções sombrias que crescem no decorrer da história. Então, pelo ponto de vista do Daniel, a gente tem a perspectiva de que ele é um garoto bom, de boa família, dedicado à profissão de aeromodelismo, que junta dinheiro para sua independência, e pela visão dele a gente percebe que ele sempre fora criticado pelos pais da Suzane, que sempre foram contra o namoro dos dois por conta das diferenças de classes sociais e objetivos de vida. Então, o Daniel pinta os pais da Suzane como os grandes vilões da história. Inclusive, aqui nessa versão, a gente tem cenas bem arrogantes desse casal. Os traumas, os relatos, o humor oscilante da Suzane e a forma como ela lida com o autoritarismo dos seus pais alimentam o lado sombrio do Daniel, em que ele relata que essas circunstâncias serviram de manipulação para sua mente, que o encaminharam até o plano maquiavélico arquitetado pela namorada. Na segunda versão, O Menino que Matou Meus Pais ganha a narração da Suzane, que obviamente também cria sua própria versão, em que ela se coloca como a jovem doce e inocente, cujo relacionamento abusivo e manipulador lhe corrompe aos poucos e em pequenos detalhes, como o fato do Daniel induzi-la a fumar maconha, a beber, a faltar nas aulas da faculdade, faltar nas aulas do karatê, né? Além de criar aquele relacionamento sufocante e crescente em que o Daniel sempre aponta ela como a culpada quando as coisas não dão certo entre eles. Além disso, ele também alimenta a ideia de que os pais estão atrapalhando o casal constantemente. Além disso, nessa versão narrada pela Suzane, a gente vê que o Daniel, ele é sempre dependente da namorada, então ela dá tudo pra ele, né? De forma direta ou indireta, ele tá sempre pedindo, seja dinheiro, celular, roupa, objetos. Então ela pinta ele como aquele cara manipulador, abusivo e sempre dependente do dinheiro dela, ou seja, tá com ela por interesse, não por amor. Além disso, também a gente vê a visão da Suzane com relação aos pais, que são pais rígidos, mas amorosos. E nessa versão a gente tem cenas mais amorosas, de uma conexão maior entre mãe e filha, e que são mais desenvolvidas aqui. Mesmo apresentando a mesma estrutura narrativa, a mesma história, os dois filmes têm como ponto alto aqui as atuações, que são desenhadas de acordo com cada versão, que na minha opinião não ficam a desejar, mesmo com uma ressalva ou outra. A atriz Carla Dias é a cereja do bolo dos dois filmes, e ela entrega uma performance oscilante e dúbia da personagem. Então, em A Menina que Matou os Pais, a gente vê uma Suzane densa, intensa, sombria, né, cujo humor oscila bastante, ganha várias nuances, tanto nas cenas mais sexys quanto nas cenas mais maquiavélicas, em que a Suzane expõe a sua impaciência, a sua raiva e os seus desejos sombrios, principalmente quando o assunto são os pais. Já em O Menino que Matou Meus Pais, a atriz esbanja cinismo e hipocrisia nas cenas do julgamento, em que ela retrata uma versão da Suzane mais doce, inocente, que vai sendo desestruturada aos poucos dentro desse relacionamento que se torna manipulador e abusivo, fazendo a personagem ficar anestesiada até o momento do crime, antes e depois de acontecer. O ator Leonardo Bittencourt, ele interpreta o Daniel, e eu achei que o esforço dele aqui tá bem na atuação nos dois filmes, apesar de que ele apresenta algumas cenas assim, algumas atuações um pouco robóticas em determinados diálogos e expressões, mas que é possível relevar. O seu maior destaque aqui fica em O Menino que Matou Meus Pais, em que ele entrega um Daniel mais agressivo, manipulador, maquiavélico, né, em que ele consegue criar aquele clima sufocante dentro do relacionamento, e mesmo você sabendo que
essa versão já foi desmentida, o filme ele consegue vender isso e deixar você com raiva enquanto você tá assistindo ao filme. No geral, o elenco tá muito bem aqui, os personagens ajudam a complementar toda a história, como os pais da Suzanne, o Manfred e a Marisa, que entregam boas nuances nas duas versões, enquanto que os pais do Daniel, a Nádia e o Astrogildo entregam atuações semelhantes em ambos os filmes, assim como o Andreas, o irmão da Suzanne, que também eu achei que tá a mesma coisa nos dois filmes e tá ok, tipo, não atrapalhou. No entanto, eu achei que o personagem poderia ter sido desfrutado nas cenas do julgamento, para trazer um conflito do testemunho dele com o testemunho da irmã e do Daniel. Eu acho que ia ser um momento aqui bem interessante de ver no filme, mas que infelizmente não aconteceu. Já o personagem Christian Cravinhos, que é o irmão do Daniel, ele sofre uma pequena mudança na reta final do filme, né, no momento em que ele age e reage ao ser convidado para participar do crime. Então, na versão do Daniel, ele pinta o irmão como: ai meu Deus, nossa, não participa, você tá fazendo a coisa errada, não façam isso. Enquanto que na versão da Suzanne, ele super topa participar do crime. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais apresentam a mesma história, a mesma estrutura narrativa, em que as cenas sofrem modificações de acordo com o ponto de vista de cada filme. Como eu disse, os dois filmes trazem um recorte limitado desse crime real, focado em construir aqui e acompanhar o relacionamento da Suzanne e do Daniel a partir de depoimentos que já foram desconstruídos na época do julgamento, em que o ponto alto aqui são as atuações de todo o elenco, com destaque para Carla Dias e o Leonardo Bittencourt. Os dois filmes sobre o caso Von Richthofen são interessantes, valem a pena assistir, já digo para vocês, mas não levem essas versões como verdade absoluta, beleza? Pesquisem, leiam a respeito do caso, em que mostra aí as verdadeiras facetas maquiavélicas da Suzanne e do Daniel. Os filmes são legais sim, mas cai no conto quem quer, tá? Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que estão disponíveis no Amazon Prime Video. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esses filmes, e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história, dos personagens, das atuações. Vamos trocar figurinhas. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!